Olá, seja muito bem-vindo ao dia 6 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está aqui. Pelos próximos 90 dias, nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, nos siga já no nosso canal, se inscreva aí, já aperte o sininho de notificações também para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão chegando e já manda esse devocional para o familiar, para o amigo, para que eles possam acompanhar a leitura bíblica com a gente. Como já é de costume, se você está no carro, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho, ou um lugar que é permitido, já pega aí um bloco de notas para que você possa anotar tudinho que nós vamos aprender aqui hoje. Muita coisa boa acontece nesses 9 capítulos, mas eu quero focar com vocês hoje em um tema principal. E esse tema principal de hoje vai ser o tempo de Deus. Ontem, no dia 5, nós falamos um pouco sobre sonhos e como eu mencionei para vocês, eu realmente não acho que existe nenhuma história na Bíblia, melhor do que a de José para falar sobre sonhos. E da mesma forma, eu acho que a história de José funciona muito bem para nós falarmos sobre o tempo de Deus. Aqui vão algumas lições que nós aprendemos nesses 9 capítulos que vão ser muito úteis para o seu dia a dia e também para o seu ano de 2026, ok? A lição de número 1 que eu quero que você já escreva é o seguinte: o tempo de Deus, ele não corre junto com a nossa ansiedade, ok? Ele não trabalha com a nossa ansiedade. Em Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 1, nós vemos uma coisa muito importante sobre o tempo. A Bíblia vai dizer que depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. Quer dizer que José estava preso por 2 anos antes que qualquer coisa acontecesse. A realidade é o seguinte: o tempo de Deus não é ditado pela nossa ansiedade. Quanto mais eu querer, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me preparar, isso não dita o tempo de Deus. José estava se preparando dentro daquela prisão por 2 anos, fazendo relacionamentos com as pessoas e conversando com pessoas, revelando sonhos para certas pessoas, mas o tempo dele ainda não havia chegado. Talvez José se sentia pronto, talvez José falava, não, estou pronto para viver as promessas de Deus, mas nós só vamos viver as promessas de Deus quando o próprio Deus disser, você está pronto. E aqui vai talvez uma chave para o seu 2026 que talvez vai te ajudar na sua ansiedade, tá? Escreve isso daí: estar pronto não significa que chegou a hora. Uau, pastor Adriel. Sempre falaram para mim que no momento que eu estivesse pronto, eu ia conseguir, eu ia conquistar. Não, nós chegamos, nós começamos, nós fazemos quando Deus permitir que nós cheguemos. Às vezes a nossa ansiedade nos fala que nós estamos prontos. Às vezes o medo nos fala que nós estamos prontos. Às vezes a pressa fala que nós estamos prontos. Então é muito importante reconhecer que nós estamos prontos quando Deus fala que nós estamos prontos. Só porque nós achamos que estamos prontos para viver algo, não quer dizer que chegou o tempo de Deus para nós. E também nós precisamos nos deleitar nisso. Não há nada de errado em nos prepararmos um tempo a mais para vivermos corretamente as promessas que Deus tem para nós. No meio desse silêncio, no meio desse esconderijo, no meio dessa prisão, no meio desse deserto que Deus tem te colocado, existe algo que Deus está tentando te ensinar. Deus usa esse tempo de esconderijo para nos preparar. Foi o que aconteceu com José. José, quando chegou o tempo dele, ele sai direto da prisão para o palácio. Deus já estava preparando tudo ali, mas se tivesse acontecido no tempo que José talvez esperava, ou no tempo que outras pessoas esperavam, talvez não teria sido da forma que José queria. José estava esperando o momento certo, e o momento certo foi quando o Faraó teve o sonho. E quem deu o sonho? Deus deu o sonho. Então, Deus já estava preparando tudo, Deus estava preparando o cenário, Deus estava preparando o Egito, Deus estava preparando o palácio, Deus estava preparando o Faraó para que José pudesse viver a totalidade da promessa de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não está apenas preparando você, Deus está preparando as pessoas ao seu redor. Deus está preparando o ambiente da promessa. Deus está preparando os corações que vão receber e estar perto de você durante esse tempo de vitória. Mas é necessário termos paciência e esperarmos em Deus, tá? E esse tempo de silêncio, esse tempo que você está a sós com Deus, isso vai construir em você um caráter idôneo, vai construir em você uma verdade que às vezes o aplauso não constrói. Tem coisas que só se constroem no silêncio. Tem coisas que só crescem no silêncio. Tem coisas que só crescem fora do holofote. Esse ano aqui na El Shaddai, 2026, é o ano das raízes. E nós estamos estudando sobre isso, que a raiz só cresce quando está escondida debaixo da terra. Lá ela está fora dos holofotes,
lá ninguém vê ela crescendo, lá ninguém está medindo o tamanho do seu sucesso, mas ela está se fortificando e crescendo. Deus não esqueceu de você, Deus não te deixou de lado, Deus não te deixou no quarto escuro e vai deixar você lá para sempre. Deus está te preparando para que você possa viver intencionalmente as promessas que Ele tem para você. E durante esse tempo de preparo que nós estamos ali, sendo preparados por Deus no escuro, no silêncio, sem holofote, sem aplauso, ali em quem nós confiamos e aonde está a nossa confiança vai ser revelada. O tempo tem o poder de fazer isso. Ele revela em quem nós confiamos e aonde está a nossa confiança de verdade. Esperar gera em nós essa dependência em Deus. Foi exatamente o que aconteceu com José, quando José está de frente com o faraó e faraó faz uma pergunta para ele e fala para ele: olha, eu ouvi falar que você pode interpretar sonhos, isso é verdade? Aí José olha para ele e fala: não é nada sobre mim, mas se Deus permitir, se Deus quiser, Ele vai revelar esse sonho a você. Então esse momento dentro da prisão criou uma certa dependência de José em Deus, falando: olha, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus deixar, vai acontecer, mas se não for da vontade dele, não vai acontecer. Esse tempo de espera precisa revelar em você a sua confiança em Deus. Nós não podemos deixar que esse tempo de espera nos afaste das promessas de Deus, nos afaste de quem Deus é. Não, porque o tempo está nos preparando e Deus está olhando para ver como o nosso coração está se comportando. Se nós não conseguimos esperar, se o nosso coração já fica magoado, se a nossa mente começa a ter pensamentos contrários, se no primeiro momento de frustração nós começamos a deixar Deus de lado, como é que Deus pode confiar em nossas mãos algo grande? Eu quero passar a quarta coisa aqui para vocês. O tempo de Deus, além de nos ensinar, além de nos preparar, Ele também nos cura. Pensa comigo, José passou tantas coisas na sua vida. Seus irmãos o venderam, depois ele chega na casa de Potifar como escravo, ele rapidamente vira alguém de confiança de Potifar. Depois ali a mulher de Potifar tenta se deitar com José, ela mente ao seu respeito, agora ele está dentro dessa prisão. Nós vemos aqui no capítulo 45, pulando um pouquinho à frente, que José se encontra depois com seus irmãos e ali ele libera o perdão, ele abraça os seus irmãos, ele chama a sua família para se mudar para o Egito. Isso é muito lindo. Deus estava tratando no coração de José. Imagina se José é elevado ao cargo de governador do Egito, antes ele ter essa dependência em Deus, antes ele passar esse tempo a sós com Deus na prisão. Talvez a história seria um pouco diferente. Quando ele visse os seus irmãos, ele teria raiva, mágoa no seu coração. Mas Deus usou aquele tempo de prisão, aquele tempo de aprendizado, para que o perdão pudesse florescer no coração e na mente de José. É muito importante isso. Durante esse tempo que Deus está nos preparando, durante esse tempo que Deus está nos ensinando, nós precisamos aprender a liberar o perdão. Talvez o perdão não é o problema que nós temos, mas a angústia, o ciúme, a inveja, a lascívia, talvez essas coisas estão em nosso coração e Deus está usando o tempo para curar todas essas coisas. Imagina se nós chegarmos a uma posição de poder, se nós chegarmos a uma posição de destaque, sangrando em cima das pessoas, com feridas abertas, rapidamente seremos tirados dessa posição porque não estamos preparados para viver aquilo que Deus preparou para nós. Feridas abertas precisam ser fechadas. Em 2026, em nome de Jesus, Deus vai curar as suas feridas, mas isso só cura com o tempo. Nós já ouvimos falar sobre esse ditado e é verdade, o tempo é o melhor remédio. Por quê? Quando o tempo vai passando, as feridas vão se curando, as feridas vão se fechando e tudo vira uma cicatriz. Nós vemos, mas não nos afeta mais. Por quê? Porque o tempo curou todas elas. E aqui vai a última lição sobre o tempo, que é muito importante. Em Gênesis, capítulo de número 45, ali no versículo 6, 7, José está conversando com seus irmãos depois que ele se revela aos seus irmãos, ele fala: agora eu entendo a razão a qual Deus me mandou aqui ao Egito. Aqui vai a lição para você. Quando o tempo de Deus chega, tudo vai fazer sentido. José, depois que os seus irmãos já estavam ali no Egito, ele os recebeu, liberou o perdão, ele começou a falar com seus irmãos e falar: agora eu entendo. Por que eu fui vendido?
Por que Deus me trouxe até a casa de Potifar? Por que Deus me trouxe até o Egito? É porque Deus sabia que ia chegar uma fome e ele precisava de alguém aqui no Egito para se preparar para essa fome que ia chegar na terra. José entendeu o seu propósito, ele entendeu o porquê da prisão, ele entendeu o porquê da mulher de Potifar mentir ao seu respeito, ele entendeu o porquê os seus irmãos o venderam. Ali fez tudo sentido. E eu quero já profetizar isso na sua vida em 2026. Tudo vai fazer sentido. No momento que as coisas caírem no lugar, no momento que Deus mostrar a fidelidade dele, no momento que Deus te colocar na posição que ele tem preparado para você, tudo vai fazer sentido. As prisões, a solidão, as lágrimas, o medo, os dias de incerteza, tudo vai fazer sentido. Quando Deus te colocar no lugar que Ele tem planejado para você, tudo vai fazer sentido. Já digita um amém aí se você acredita nessa palavra. E com isso, nós chegamos ao fim do nosso dia 6. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Não apresse o tempo de Deus por causa da sua ansiedade. Tudo vai fazer sentido no final. Amanhã estaremos aqui às 6h30 da manhã, no dia 7, onde estaremos lendo Êxodo capítulo de número 1 até Êxodo capítulo de número 12. Lembre-se, esse devocional não é um substituto para a leitura diária. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã, no dia 7. Deus te abençoe.